Olha, pessoal, tá aqui, ó, dentro do berço. Nós chegou, fez o exame dele, né? Hoje foi o teste do pezinho, ó. Tá até aqui com um curativozinho. Aí nós chegou, eu troquei ele, né? Dei mamar. Aí dormiu, né? Ele é muito bonzinho, pessoal. Ele não perturba, não me dá dor de cabeça, tipo. É, ele é assim, de boa, mas se ele tiver de xixi ou cocô, ele chora, aí eu já sei que é alguma coisa, aí eu venho ver. Troco ele, aí depois que eu troco ele, né? Ele quer o peitinho dele, o tetezinho dele, eu dou o tetezinho dele. Às vezes ele dorme bastante assim, e às vezes ele fica acordado. Eu coloco ele aqui dentro do berço, ou ali, ó, no ninho lá na cama, tá vendo? E aí ele fica muito bonzinho de boa. Ó, pessoal, eu vou mostrar pra vocês, ó, meu filho, meu esposo mandou ele tirar os pés da minha cama, porque eu tô com muita dificuldade, né, na hora de deitar. Meu esposo que tá me deitando, mas ele já voltou a trabalhar e eu tô sentindo muitas dores, então ele preferiu que meu filho tirasse. Aí, ó, meu bebê tá. É, eu vim aqui, pessoal, hoje tem 8 dias que eu ganhei o meu bebê, né? Fiz a minha cesariana com ligadura, né? Eu já expliquei aqui um pouquinho para vocês. Não deu para me filmar porque foi pelo SUS, certo? Mas correu na medida do possível. Deus, eu creio que foi Deus que me operou e me trouxe à vida novamente. Porque tem quem me segue aqui sabe que eu fiquei bastante sumida do canal, mas não foi motivo de eu não querer estar gravando, pessoal. Ele acordou, deixa eu pegar ele aqui. Não foi motivo de não querer estar gravando, e sim porque eu não estava podendo mesmo gravar, sentindo fortes dores, pessoal, e estava indo para o hospital toda semana, indo para o hospital, ter que tomar medicamento para me sentir melhor até as 38 semanas para tirar o Gustavo, né? Então, assim, quem me segue aqui viu que eu tô sumida e eu vou contar hoje aqui para vocês como tudo aconteceu. Eu comecei a me sentir muito mal, né? Eu tenho um menino de 20 anos. Os médicos diziam que eu não poderia engravidar, mas eu nunca perdi minha fé e sempre pedi a Deus, né? Que Deus me desse uma nova gestação, que eu queria dar um irmão ou uma irmã para meu filho, porque ele sempre pediu. E ele vê todo mundo tendo seus irmãozinhos aí, ele fica muito triste. Mesmo ele estando já agora maior de idade, né? Ele fez 20 anos, no dia 26 agora de março, ele é de 2005. E ele sempre me pediu um irmãozinho. E eu falava com ele que não poderia ter, que os médicos diziam que não poderia ter. Eu sentia que ele ficava triste, ele menor, né? E aí, quando ele cresceu, ele ainda sempre comentava: será, mãe, que a senhora não está grávida quando eu sentir alguma coisa? Ele sempre comentava. Então, eu sentia que ele sente falta assim, de um irmão. E eu orava, 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 pedia a Deus, nunca perdi a minha fé. Eu chego a me emociono. Nunca perca, pessoal, a sua fé em Deus. Se você tem um sonho, desculpa, pessoal, é porque é, só quem a pessoa sabe. E quem tá passando também sabe. Então, o que eu tenho a dizer pra vocês aqui é que eu nunca perdi a minha fé em Deus. Nunca perdi minhas esperanças que um dia eu poderia sim engravidar. Foi de alto risco, pessoal. Dei eclâmpsia, sim, mas Deus colocou a mão, né? Fiz todo meu pré-natal de alto risco com uma especialista, né? Ela não é daqui de feira, mas ela é muito boa, ela é muito cuidadosa, ela cuidou de mim como se eu fosse uma filha dela. Eu me sentia nos braços dela como se ela fosse minha mãe, né? E ela sempre se dedicou, passou todos os remédios certinho para mim. Teve que aumentar, né? Meu remédio também, metidopa que eu tomo. Ela aumentou para 2 gramas, pessoal. Para quem não entende o que é 2 gramas,
Eu tomava a cada 6 horas 500 gramas, né? Então eu tinha que tomar às 6 da manhã 500 gramas, 12 do meio-dia, 6 da noite e às 12 da noite 500 gramas, que dá 2.000, certo, pessoal? Então, assim, ela foi muito cuidadosa comigo. E ela também sempre me alertou, mas também ela falou, né, que ela sempre me tranquilizava, né? Meu esposo também conversou com ela tranquilizou ele. Calma, pai. Ela é de alto risco, ela tem o princípio de eclâmpsia, mas ela não entrou em trabalho de eclâmpsia. Para nos tranquilizar, né? Ela falava isso. Mas eu sentia que eu estava nas mãos de Deus. Eu sentia que Deus nunca ia me abandonar, não nesse momento, porque eu pedi tanto, né? Esperei tanto. E depois do meu filho ser de maior, Deus me abençoou, né? O meu pequenininho aqui, meu caçulinha de manhã. Ele veio, o pessoal trazendo muita felicidade para todos aqui da minha casa, né? A família do meu esposo também está muito feliz. Ele tem uns 20 dias, pessoal. Vai fazer um mês que a vovozinha dele, paterna, faleceu. Eu não vim aqui contar para vocês, não sei se contei, não me lembro. Mas ela faleceu. Ela tinha 85 anos, ela estava muito debilitada e ela faleceu. Então, isso foi tudo um transtorno na minha vida, porque ela me abraçou em janeiro e ela falou para mim assim: Julie, eu te pedi tanto, netinho, eu tô vendo você gestante, mas eu não vou ver o meu neto nascer. E quando ela falou aquilo para mim, cortou o coração. Eu falei com ela: por que a senhora tá falando isso? Aí ela falou assim para mim: eu tô muito doente, você sabe. E possa ser que não dê para me ver nascer. Aí eu falei com ela assim, deixa essa história pra lá, dona Dedé, que nós chamamos ela de dona Dedé. A senhora não vai falecer não, Deus sabe de todas as coisas, a senhora só vai na hora certa. E isso ficou me abalando, né? Eu ficava com isso na mente. Eu contei meu esposo, ele também ficou triste, né? Porque ela falou isso, tipo, que ela já sentia. E quando foi agora, pessoal, em março, ela faleceu, dia 29 de março, né? Hoje ela tá. Hoje é 29, pessoal, ela tá completando um mês que faleceu. Eu não tava nem lembrando, mas foi dia 29. Então tá completando um mês que ela faleceu. Ela não viu o netinho dela nascer. Se demora mais um pouco, pessoal, ela conheceria ele sim. Porque ele nasceu agora dia 22 de abril. Mas não vem o caso, né? Entrega lá na mão de Deus. Eu sei que Deus está cuidando de tudo. E se Deus chamou ela, porque ela já estava sofrendo bastante, porque ela estava debilitada, doente, né? Ela era muito bem cuidada pelas irmãs do meu esposo, todos os filhos, família, tudo gostava, né? Mas isso não vem ao caso. Aí eu tive o meu pequenininho, né? Voltando ao assunto. Tive o meu pequenininho, pessoal. Entrei em trabalho de eclâmpsia, né? Me deu diabetes gestacional já no fim do exame e anemia profunda. E sendo que eu já era hipertensa também. Aí eu já ficava orando, pedindo a Deus que tudo corresse bem. E sempre perguntei, né, para minha especialista, doutora, o meu pequenininho corre algum risco? E ela deixava bem claro para mim, não, ele não tem nada, todos os exames de Gustavo está bem, não tem alteração nenhuma. Só que você está com diabetes gestacional, a sua anemia também está muito alta, alterou muito aqui, né? E a minha glicemia, pessoal, só estava baixa, abaixo de 55. E aí a doutora falou que ia aumentar a dose do remédio, como eu falei com vocês, que eu estava tomando 2 gramas, né? Que é 2.000 gramas. E aí eu fui sendo tratada. E aí chegou o dia, né? Eu comecei a passar mal, fui por 4 vezes no hospital em um mês e não tiraram o Gustavo porque eles falaram que não poderia tirar ele antes, porque ele era um bebezinho bem saudável e se tirasse ele teria que ficar lá na enfermaria, né?
na cubadeira, como se chama, e poderia pegar uma bactéria. E eu também ia ficar internada, porque era por causa do meu risco. Só que eu orei a Deus, pedi a Deus, e aí a doutora botou para 38 semanas. Graças a Deus, deu tudo certo. Eu passei mal, pessoal. Eu dei uma parada cardiorrespiratória, creio que sim, o nome. E eles me reanimou, graças a Deus. Eu comecei a gritar quando eu senti logo, eles me reanimaram quando perceberam. E a fizeram minha cesariana, né? Eles chamaram meu esposo, mas eles deixaram bem claro que não poderia filmar, mas se ele poderia ficar na sala do parto, né, comigo, segurando na minha mão, me dando força, e tirasse foto, pessoal, foi isso. E aí ele fez, né? Ele, quando ele chegou na sala, ele não sabia que eu tinha passado mal, mas aí eu fui sedada, o doutor falou com ele, eu também falei depois, e ele ficou super triste com aquilo. Mas Deus sabe de todas as coisas, pessoal. E meu pequenininho veio ao mundo com muita vida e saúde, graças a Deus. E ele veio ao mundo cheio de vida e saúde, graças a Deus, né? E eu passei mal, mas Deus colocou as mãos. Creio que sim, que foi Deus que fez minha cirurgia e não os médicos. Mas eu agradeço muito, em primeiro lugar, a Deus. Segundo os médicos, né? Que cuidou muito bem de mim. Meu esposo também, que nunca me deixou só, nunca me abandonou, está do começo ao fim comigo. E creio que Deus tem o melhor nas nossas vidas, né? E tudo isso que eu passei, pessoal, foi um aprendizagem, porque assim, a gente, nem tudo que a gente passa é por uma causa, né? É por um acaso. Se Deus colocou essas coisas na minha vida, se Deus colocou tudo que eu passei na minha vida, é porque Ele sabia que eu ia aguentar a minha cruz, carregar a minha cruz. Eu pedi tanto a Deus o meu bebezinho, que Deus me deu, que eu tô tão feliz que eu não importo para o que eu passei, pessoal. Sei que foi muito difícil a minha gestação, mas eu não importo e nem quero ficar lembrando nada que eu passei. Eu não quero ficar lembrando as dores, porque o que me resta agora é que Deus colocou meu pequenininho no mundo com muita vida e saúde e que eu também estou tendo minha melhora, graças a Deus. Eu estou toda inchada, pessoal, eu sei que eu estou toda inchada porque eu fiz uma cesariana e fiz uma laqueadura. Então, eu estou toda inchada, estou sentindo mal, assim, mas estou também tomando meus remédios, me cuidando certinho. Hoje mesmo levei ele para fazer o exame do pezinho, ontem fez outros exames de novo e hoje foi do pezinho. Mas eu só vim aqui, né, falar para vocês, né, pessoal, o que foi que aconteceu, que não deu para me gravar, porque quem conhece o SUS sabe, né, quem tem uma rendinha sabe que nunca ia querer ter no SUS, mas quem não tem, tem que agradecer a Deus que o SUS trouxe o seu filho ao mundo e que nada de mal aconteceu. Então, isso sou eu. Então, pessoal, o que eu vim trazer para vocês foi isso, né, meu relato de parto. E as perguntas, né, pessoal? Se vocês me perguntassem se eu senti dor, senti sim bastante dor. E não foi só o mês de abril, já foi de fevereiro pra cá, né? Foi muito doloroso, como eu falei com vocês. Mas na hora eu não senti nada, foi muito tranquilo. Os médicos foram super atenciosos comigo, o cirurgião. Todos que estavam na minha vida foi super atencioso comigo, super bondoso, pessoal, e educado comigo, meu esposo, o tempo todo. E é isso que eu vim falar para vocês, pessoal. Pela honra e a glória, eu tô em pé, né, com minha vida novamente. E meu filho tá ali, pessoal. Ele nasceu com 3,780 kg e 53 centímetros, pessoal. Foi isso, pessoal. E vou deixar a caixinha de pergunta. E quem não me segue, pessoal, no Instagram, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui, pessoal. Vou deixar também do laranjinha, pessoal, e do pretinho, que eu vou estar postando muitas coisas por lá, pessoal. O que eu não posto aqui, eu vou estar postando por lá. Vão lá e me sigam, pessoal. O link